Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como sempre, é um prazer imenso ter vocês aqui. E antes da gente prosseguir, eu tenho uma surpresinha para vocês. Aguenta aí. E aí, o que vocês acharam da vinheta? Espero que tenham gostado. Eu mesmo fiz. Também sou eu que edito, sou eu que faço o roteiro, sou eu que edito os sons, sou eu que apresento. É um exército de homens só, tá ligado? Antes de prosseguir pro filme, eu quero fazer aquele ritual de sempre, né? Sempre que eu achar necessário, eu vou explicar um pouquinho sobre algum contexto, alguma coisa que eu acho que é importante, que é para vocês entenderem melhor a obra e tudo que acontece no filme, tá bom? No filme nós acompanhamos um personagem que é um lutador de luta livre profissional. Essa luta livre profissional é aquela luta de eventos como WWE, Raw e SmackDown. É aquela luta que o pessoal fala que é encenada, combinada. Ela é encenada, combinada? Não tem como negar. É uma luta bem acrobática, alguns golpes nem acabam pegando no lutador, ele bate de um jeito que, por exemplo, faz um som alto, parece que dói, mas não dói. É, mas essa luta, ela não machuca o lutador, ela não cobra seu preço ao longo do tempo? Não, ela cobra. Tanto que quando esses caras encerram, eles ficam com uma série de sequelas. Então, tenham isso em mente quando forem assistir o filme, tá bom? Are you cool with the staples? Staples. Staple gun. What do you mean? Like, staple gun. O Lutador foi lançado em 2008 pela Fox Searchlight, que naquela época era um estúdio que pertencia aos estúdios da Fox e que hoje pertence ao grupo Disney. Foi dirigido por Darren Aronofsky e roteirizado por Robert Siegel. Conta aí com Mickey Rourke, Marissa Tomei e Evan Rachel Wood no elenco de atores principais. Nesse filme nós acompanhamos o Randy Carneiro Robinson, interpretado pelo Mickey Rourke. Ele é um lutador de luta livre profissional, que já está aí numa fase mais avançada da sua carreira, ele já viveu seus anos de glória, e por não ter feito suas reservas, né, ele acabou ficando meio complicado de dinheiro e depois de tanto tempo lutando, cerca aí de, eu estipulo 30 anos, no filme fala 20, mas é 20 anos depois de uma luta grande que ele teve, então essa luta ele já deve ter feito outras, então estipula aí uns 30 anos, enfim. Ele ainda continua lutando, mas pela necessidade do dinheiro, nem tanto, é mais pela paixão, porque ele realmente sente paixão pela luta livre profissional, mas também o dinheiro é importante. Ele luta aí hoje, né, no período em que se passa o filme, em ginásios escolares, arenas menores, digamos que é um circuito underground aí da luta livre profissional, né? E ele faz essas lutas mais nos finais de semana e durante a semana ele tem que ter sua espécie de segundo emprego. Então ele trabalha num supermercado local ali da cidade onde ele mora. Começa aí como repositor, depois ele pede mais carga horária, né, para receber um dinheirinho a mais e passa a trabalhar aí no setor de frios do balcão de frios no mercado, né. Ele tem uma filha, a Stephanie, interpretada pela Rachel Wood. Não tem um relacionamento legal com ela, ele não foi um pai presente, tanto que a filha guarda um certo rancor dele, um relacionamento complicado. E ele também tenta criar um relacionamento que é complicado com a mulher que ele gosta, com a Cassidy, interpretada aí pela Marissa Tomei. Então,
a gente tá aí acompanhando esse cara que já viveu seus tempos de glória, numa fase já mais complicada da sua vida, né, e com relacionamento difícil com a filha, tentando ter um relacionamento com uma mulher que é um relacionamento complicado. Eu não vou explicar porquê, porque eu quero que você assista o filme e entenda por si mesmo porque é complicado. Pode estragar um pouco aí da sua experiência, tanto que eu nem aconselho você ler a sinopse, né, que já explica porque o relacionamento dele com a Cassidy é complicada. E o legal é que esse filme tem no YouTube, rapaziada, só um adendo aí, eu vou até deixar o link aí na descrição do vídeo. Depois que você terminar aí de assistir, se quiser já ir assistir esse filme, pode ir lá, a qualidade tá excelente, tá dublado, é uma dublagem bacana aí de qualidade que os BR sabem fazer, tá bom? E para esse filme funcionar, na minha opinião, é importante que a gente se conecte, se identifique com o Range. Para que essa conexão seja feita, no filme é nos apresentado 2 mundos. O mundo da luta livre profissional e o mundo real, onde acontecem os problemas reais do range, né. Então eu vou explicar aí um pouquinho desses 2 mundos, vamos lá. Here's what I'm thinking. 2 words. Rematch. No mundo da luta livre profissional, mesmo numa fase mais avançada, o range é muito respeitado e adorado por alguns fãs que o conhecem e também pelos outros lutadores, né, com quem ele trabalha nesses eventos de luta. Sabe, é um cara com admiração grande, ele é uma espécie de herói americano, ele já fez lutas memoráveis. Ele, no ápice da sua carreira, ele chegou a participar de lutas no Madison Square Garden, que é uma arena de eventos esportivos famosíssima, gigantesca, localizada em Nova York. Ele fez lutas transmitidas na TV pelo pay-per-view. Ele tem bonequinho de ação, ele tem jogo de videogame com ele, então é um cara que já esteve no topo, entendeu? E todo esse pessoal que conhece ele, conhece sua história, o admira. É um mundo onde ele é amado, é um mundo onde ele é respeitado. Ele se machuca, como eu falei no começo da minha análise lá que eu expliquei rapidinho, sim, ele se machuca, cobra o seu preço, por estar numa idade mais avançada, por ter persistido, né, tanto que é o título do vídeo, persista, por ter persistido nessa carreira aí de lutador profissional por 20, 30 anos, ele já tem as suas sequelas, ele corpo todo machucado, ele já não ouve muito bem. Então, ele já não é um jovem rapaz, um jovem carneirinho, entendeu? Mas é um mundo que ele ama muito, sabe? É um mundo que ele deu sua vida ao longo do tempo, né? E ele ainda crê que se ele continuar persistindo, ele vai ter a sua segunda chance. Chega um momento do filme que ele fala que eu tô em boa forma, eu sei que eu consigo, que eu vou ter essa segunda chance, voltar pro estrelato, voltar a ganhar mais dinheiro, entendeu? Então ele ainda não desistiu, como eu falei. Ele persiste por causa do dinheiro? Faz parte o dinheiro. Ele quer voltar a ganhar mais dinheiro, mas é principalmente pela sua paixão e pelo quanto ele é amado, respeitado e admirado nesse mundo da luta livre. O segundo mundo, o mundo real, nós temos o Robin Ramsinski. Quem é Robin Ramsinski? É o Randy. Esse é o nome real dele, Randy o Carneiro Robson, digamos, é o seu nome artístico. E nesse mundo real, agora vamos falar um pouquinho do Robin. Nesse mundo real, o Robin é um ninguém. Como ele fala, né? Eu já tô todo estrupiado, então ele já é um velho estrupiado, já não ouve muito bem, não tem relacionamento legal com a filha, não consegue ter um relacionamento legal com a mulher que ele gosta. Ele mora num parque de trailers, dentro de um trailer minúsculo. E o legal é que o filme consegue mostrar, sabe, dar essa impressão de, cara, ele é alguém muito grande pra estar ali. Tem uma cena que ele tá tomando banho
ele tá num box minúsculo, aí ele vai lavar o sovaco, ele faz assim, tipo, o cara não consegue levantar o braço pra lavar o sovaco, ele tem que lavar aqui, então, sabe, parece não combina, sabe, não é um destino que ele merecia, que o é muito pequeno pra ele, pra grandeza que o Randy teve, então o Robin tá colhendo esses frutos da vida louca do Randy, e ele tá nesse mundo minúsculo que é pequeno para sua grandeza e que não condiz com que tudo que ele viveu, tudo que ele foi e da idolatria que ele tem, né. Trabalha no mercado, o chefe dele, não o respeita, o cara não respeita ninguém, mas, pô, sabe, o cara z fiz luta no Madison Square e agora tô trabalhando de repositor no mercado, e depois ele vai trabalhar no setor de frios, né. Só quem trabalhou com público sabe como isso é complicado. Tem momento no filme que o Randy ele é obrigado a desistir dessa do mundo da luta livre. Eu não vou dizer o motivo, assista o filme para você entender, porque impacta bastante na sua experiência, então não vou estragar. Se você é novo aqui e não conhece, eu não dou spoiler, tá, na minha análise, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Então o Randy, ele se vê obrigado a desistir do mundo da luta livre profissional e de ser o Randy. Então ele é obrigado a ser o Robin Ramzinski em tempo integral, por mais que ele não goste. Se você chega lá no filme e chama o Randy de Robin ou Senhor Ramzinski, ele fala: "Não, pode me chamar de Randy", porque ele quer continuar sempre sendo o Randy. Por se ver obrigado a largar por um momento a luta livre profissional, isso já contribui muito para a gente começar a se identificar com ele. Porque quantas vezes a gente, né, já se viu obrigado a largar de algo de fazer algo que ama, seja um esporte, algum hobby, ou então até alguma carreira, por algum motivo maior do que nós, né, que nos impede. Então quando a conexão já começa aí. E quando ele passa a viver nesse mundo do Robin, ele então já que tá aqui, ele tenta fazer a coisa dar certo. Ele tem o primeiro encontro com a Cassidy, assim, na medida do possível, né, eles trocam uns beijinhos e tal. Ele começa a reatar o relacionamento com a sua filha, a Stephanie. Ele tenta levar uma vida leve, assim, no trabalho, né, mesmo com um emprego que não é tão legal, o chefe que é chato, né, que não respeita ninguém, mas ele tem uma atitude positiva, trata bem os clientes, brinca com alguns, né, chama as mulheres de: "Oh, minha querida, tal, o que você quer?", enfim, aquela coisa toda, né. E, novamente, no filme, a gente tem um evento que faz com que o Robin tenha que desistir do mundo do Robin, do mundo real, e ter que daí o que que sobrou, né, para o personagem? Cara, a vida do Robin já era. Não tem mais o que ele possa fazer. E ele tem aquela força maior que o impede de voltar para o mundo da luta livre profissional e ser o Randy. Só que daí ele fala: "Quer saber? O mundo da luta livre é um mundo onde eu não me machuco. Onde eu me machuco é ali fora, é no mundo do Robin. Então, isso aqui é o que eu amo, isso aqui é o que eu sei fazer, é o meu trabalho. Aqui eu sou Randy o Carneiro, tá ligado? Então é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou viver, não importa o que aconteça." Aí ele vai lá e volta a ser o Randy o Carneiro. O ato final do filme, você vê, cara, a persistência dele em querer ser o Randy, pode ser não, pode ser o que sobrou pra ele, mas muitas pessoas poderiam seguir um outro caminho, mas ele segue o que motiva ele. Ele, apesar de tudo, ele persiste, ele volta a tentar ser o lutador profissional. E ele faz um discurso simples, mas bem bonito, né, na parte final do filme. E esse discurso não é só um discurso do Randy o Carneiro, mas também um discurso do próprio ator Mickey Rourke. Aí que vai entrar uma curiosidade interessante,
que vai aumentar a profundidade desse filme quando você for assistir. O filme se passa em 2008. E entre 2005 e 2008, o Mickey Rourke ele não fez nenhum filme, ele meio que estagnou na carreira, ele perdeu dinheiro, ele não foi chamado para fazer novos trabalhos, o pessoal falava que ele era um ator muito difícil de lidar, então por isso que não o chamaram para novos filmes, né. Teve um momento que ele chegou a ser um sem-teto, pessoal. Agora imagina você, naquela época, o 2005, né, o Mickey Rourke já tinha uma carreira bem sólida, já em Hollywood, já ter ganhado um monte de dinheiro, já teve o seu momento de estrelato, né, de estar no topo, e aí você tá no topo, cara, e você vai de ator de Hollywood mega famoso pra sem teto. Como é que isso mexe com a sua cabeça, meu? É louco, sabe? E perceberam a semelhança da história da vida do Mickey Rourke com a história do personagem? Pois é, quem percebeu isso também? O diretor, tanto que o diretor chegou e falou: "Eu quero o Mickey Rourke". Aí o pessoal falou: "Não, você tá doido, esse cara é complicado de trabalhar, tal". Daí ele falou que: "Eu não quero saber, eu quero o Mickey Rourke". E ainda bem que ele trouxe, porque o Mickey Rourke, ele entregou a vida nesse filme, nessa atuação, assim como o Randy entrega a vida na luta livre. É fantástico isso quando você percebe essa ligação, sabe. E essa persistência do Randy de lutar por aquilo que ele ama, fazer aquilo que ele ama, mesmo que o machuque, é admirável. E é outra coisa que faz a gente se identificar e se conectar ainda mais com esse personagem, sabe. Se o filme tivesse tomado um outro rumo, do tipo, tudo ficou bem pro Robin, eu não ia ficar chateado, achar que é um filme ruim, sabe. É, filme com final feliz é o que mais tem, entendeu. Mas o filme com esse final, assim, triste, né, um filme com um final triste, mas admirável, também é o final que acho que a gente merecia, né, como s como consumidor, espectador do filme, mas na minha opinião não era o final que o Robin merecia e muito menos o Randy, mas não deixa de ser um final maravilhoso. É um ótimo filme, com certeza vale a pena assistir, como eu falei, o Mickey Rourke atua muitíssimo bem, ele entrega a vida na sua atuação. Mickey Rourke é o Randy Robson, cara, então não teria o ator melhor para fazer esse papel. E voltando naquela ideia, né, se a gente consegue se identificar, se conectar com ele, com a com o Randy, né, sim, com certeza. Todo mundo tem um Randy Robson e um Robin Ramzinski dentro de si, né. Todo mundo tem aquilo que luta pelo que ama, pelo que gostaria de fazer, mas que por uma força maior muitas vezes não conseguiu, e aí, ao invés de viver num mundo que queria de Randy, o Carneiro Robson, acaba vivendo no mundo de Robin Ramzinski, né. What you having? Good looking? Half pound egg salad. Half a pound egg salad coming up. Here we go. Fresh? Fresh? Yeah. Fresh as monkey's breath, brother. E antes de encerrar, dar a nota, eu quero falar aí mais um pouquinho de outras coisas que eu gostei do filme, né. Eu gostei muito da maneira como eles apresentaram esses tempos gloriosos do Randy. No começo do filme, a gente tem uns recortes de jornais, revistas, com reportagens sobre ele, né, fotos dele nesses grandes eventos de luta livre. Enquanto vai passando esses recortes, a gente vai ouvindo trechos de narrações das suas lutas, e também tem um momento do filme que o Randy ele começa a contar histórias, né, de olha, essa cicatriz foi em tal luta, em tal cidade, o cara fez isso. Então
Ao invés de você ter um flashback chato, uma mistura de cenas de passado, presente, ter essa solução mais simples, mas agradável e muito criativa, que eu gostei muito e ficou com aquele gostinho de, pô, queria saber mais da história desse cara, desse passado grandioso dele, né? Eu também gostei bastante da maneira como o diretor filmou algumas cenas, né? Alguns takes ele filma as costas do Randy e enquanto ele anda ele vai acompanhando com a câmera e assim a gente consegue ter uma visão ampla do cenário onde ele se encontra. E quando você vê ele, por exemplo, em um cenário X e depois vê ele no cenário Y, isso cria um impacto, né? Esse contraste cria um impacto, né? Então foi digamos, uma solução aí bem acertada, né? Da direção, do diretor, da fotografia, né? A fotografia desse filme, não tenho o que reclamar, é ótima. Trilha sonora, então, dispensa comentários, é rock anos 80. E sobre os outros atores, né? A atuação da Marisa Tomei, ela é razoável. A Marisa Tomei, por si só, eu acho que é uma atriz meio sonsa. Não sou muito chegado nela. Eu gostei mais da atuação da Rachel Wood. Você pode estranhar um pouquinho, né? Porque ela faz o papel da filha rancorosa. E pode parecer que a violência dela para com seu pai, o Randy, é meio gratuita, mas a gente não pode, né, julgar a maneira como uma filha que foi abandonada pelo pai vai reagir quando ele tenta reatar a relação. Só que pode parecer, né, um pouco gratuito para você, mas é necessário essa agressividade, né, necessária pro desenrolar aí da obra, beleza? Os outros atores coadjuvantes, eles falaram um pessoalzinho legal para fazer os lutadores, eles são carismáticos. Tem um cara lá que ele tem um moicano vermelho imenso e eu gostei bastante da atuação deles também. Então, né, de tudo isso, a nota que eu dou pro filme é 9,5. 9,5, obviamente, por causa da atuação de chuchu da Marisa Tomei. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe aquele ritual padrão. Clica aí no joinha. Comenta aí o que você achou da minha análise. Se curtiu também, compartilha com seus amigos e familiares, tá bom? Eu esqueci das últimas vezes, tem um botãozinho aí que é o botão do hype. O primeiro hype é de graça, então clica aí que isso também ajuda a divulgar o canal e a fortalecer aqui o criador de conteúdo, tá bom? Grande abraço para vocês, um beijo a todos e tchau!